Os alimentos foram os grandes vilões da inflação no ano passado. Agora, em 2011, os preços estão subindo menos, mas o cenário ainda não é dos melhores. Os preços estão salgados. A mudança de alguns hábitos pode significar economia no bolso do brasileiro. Pesquisar preços, fazer aquela conhecida listinha de compras antes de chegar ao mercado, evitar o desperdício e até reaproveitar alimentos são boas sugestões para poupar dinheiro e, de quebra, ajudar a preservar o ambiente. O N-Blog de hoje vai mostrar como é possível gastar menos com alimentação. Olá, boa noite. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial Seu Bolso, falando de dinheiro e como economizar e ter uma vida financeira mais saudável. E olha, o preço da cesta básica aumentou em 14 das 17 capitais pesquisadas. E o almoço nosso de cada dia vai ficando cada vez mais caro, olha só. Nas feiras e supermercados, o consumidor reclama. Aumentou muitas coisas. Carne, feijão, os produtos subiram muito. Eu não estou encontrando nada mais barato do que antes. A percepção do consumidor foi confirmada pelo DIEESE. Em janeiro, das 17 capitais pesquisadas, 14 tiveram aumento dos produtos da cesta básica e apenas 3 registraram queda. As maiores altas foram em Brasília, em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Os preços só caíram em Curitiba, Recife e São Paulo. Mas a capital paulista ainda tem a cesta básica mais cara do país, R$ 261. O produto que mais puxou a alta da cesta básica foi este, o tomate, que ficou bem mais caro em todas as capitais. Aqui em Brasília, o aumento passou de 71%. No Rio de Janeiro, chegou perto de 80%. Banana, óleo de soja e açúcar também ficaram mais caros. E o vilão é o clima. Não é que diminui a produção, na verdade pode até diminuir um pouco a produção, muito mais é com relação à qualidade do produto. Ele tende a apodrecer muito mais rápido. Vamos ver se as coisas melhoram. 14 de 17 capitais, muitos estados, muitas capitais aí enfrentando preços altos na cesta básica. Agora, para entender como é possível economizar na hora de se alimentar, eu converso com o educador financeiro Júlio Santos, que está aqui no estúdio, e também com a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Fabiola Reipert, campeã de acessos do portal R7. Boa noite aos dois, obrigada pela presença. A gente está vendo aí uma situação que o Brasil praticamente inteiro está enfrentando, que é o aumento dos preços da cesta básica, do básico do dia a dia, né? Como é possível driblar esse aumento de preços sem perder a qualidade e sem deixar de se alimentar bem? O primeiro ponto, sempre a lição básica é pesquisar. Hoje, mesmo com esse aumento de preço, nós temos várias opções no bairro, na região, de supermercados, de grande porte, de pequeno porte. E se eu fizer pesquisas, eu encontro alimentos com diferença de preço. Então, esse hábito de pesquisar é muito importante. Uma outra coisa é sempre fazer um planejamento da alimentação em casa. Então, eu preciso saber o que é necessário, o que é preciso, sempre pensando na saúde financeira da família, evitando o excesso. Às vezes, o que impacta o orçamento da família é o supérfluo, o desnecessário. Sim. Um outro ponto muito importante é que, às vezes, numa sociedade onde existe o corre-corre, as pessoas vão muito mais facilmente ao alimento industrializado, preparado. E, às vezes, algumas alternativas de fazer o alimento em casa, em ir à feira, encontrar alternativas de reaproveitar o alimento e assim por diante, torna esse peso da alimentação menos impactante no orçamento familiar. Quer dizer, mas existe uma diferença, né? Quando a pessoa tem uma família, por exemplo, de 4 pessoas, é um tipo de compra. Quando você é apenas um casal que trabalha fora, é um outro tipo de compra. Quando você mora sozinho também, né? Existem os perfis, né? O importante é você, talvez, analisar a rotina da família, porque tem muito isso. As pessoas comem, por exemplo, em restaurantes fora de casa, usa o vale alimentação da empresa ou paga do próprio bolso a comida fora de casa, né? Também tem essa parte perigosa de comer fora de casa, também vai um dinheirão, né? Tem um impacto muito grande. Para você ter uma ideia, às vezes o restaurante fora, o fast food, por exemplo, ele pode significar em uma família, durante 20 ou 30 anos, mais de 300 mil reais. E às vezes a gente não percebe isso. Então, aquele restaurante, vamos ao restaurante, isso pode se tornar um hábito
rotineiro, todo final de semana. Então é importante, é saudável. Então nós estamos falando de economizar sem perder a qualidade de vida. Claro. Mas é importante eu diagnosticar a minha condição financeira, se eu moro sozinho, se eu tenho filhos, se eu tenho filho novo que precisa de necessidades especiais. Claro, alimentação super balanceada, Balanceada, laticínios, algumas outras questões. Então, quando eu analiso, então o primeiro passo para que nós conquistemos a saúde financeira é diagnosticar a nossa situação nesse momento. O que estamos consumindo e o que pode ser melhorado. Tirar alguns supérfluos, desnecessário e mesmo do necessário eu posso otimizar. Por exemplo, carne. Carne é um item que tem um impacto hoje no orçamento, mas eu poderia reduzir o consumo de carne, passar a fazer feira, ter uma alimentação mais saudável, incluindo no cardápio verdura, legumes e assim por diante, aliando a isso, ao invés de ir ao fast food e ter aquela relação impessoal no ato de se alimentar, eu preparo a comida em casa para minha família, para minha namorada ou para mim mesmo. Claro, por que isso não? é muito saudável, isso vai ter reflexos não só no bolso dessa pessoa, dessa família, no seu relacionamento interpessoal, nas suas emoções e assim por diante. Claro, a comida une as pessoas, né? Agora, olha, segundo o IBGE, no Brasil, os preços dos alimentos não param de crescer, é o que a gente está falando aqui, olha só. Segundo dados calculados pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, subiu de 4,11% em 2009 para 6,47% em 2010. Em Curitiba, o aumento foi de 8,11%. Esse valor superou o percentual registrado de 7,12% em São Paulo e 6,6% no Rio de Janeiro. Os preços dos alimentos em fevereiro de 2011 tiveram alta de 1,12%. Pois é, com altas tão expressivas, né, em alguns estados e para algum tipo de alimento, como por exemplo a carne, o pão que também subiu, é importante que não haja desperdício, né, Fabiola? Acontece muito, às vezes a gente mora sozinho, eu moro sozinha, você mora sozinha, compra alguma coisa, estraga. Já joguei muita coisa fora, dá muita pena de jogar comida fora, mas estragou, fazer o quê? Então. E não dá conta de comer. Então, o ideal é comprar pouco, o que a gente sabe que a gente vai comer. Ou então, comprar o que você vai comer no dia ou na semana, não sei. É porque eu acho que quando a gente começa a morar sozinho, que a gente entende que não precisa encher aquele carrinho como você enchia para sua família quando você morava na casa dos pais, né? Ou quando você tem filhos, que é aquele carrinho completo. Quer dizer, você escolhe alguns alimentos, come um pouco fora de casa e tenta evitar ao máximo jogar as coisas fora. Quando for fazer, vai fazer só para você, por exemplo, faça pouco para não ter que jogar fora depois, porque às vezes você acaba na correria, acaba não comendo de novo, sei lá. Você planeja, às vezes, vou tomar um leite. Aí você abre o leite acaba estragando. O leite eu não posso comprar, só se existisse meio leite. Eu não posso, porque já joguei várias vezes o pacote de leite fora e eu não tenho coragem. E justamente essas compras, por exemplo, do litro do leite, não tem metade do leite. Então a gente tem que comprar outras coisas que dá para você tomar ou dosar, ou comprar os alimentos em natura mesmo, onde você pode preparar, né? Eu fico imaginando que o desperdício deve comer uma grande parte da conta do mês de alimentação, né? É que as pessoas não param para olhar, não tem um saco de lixo o mês inteiro na cozinha, onde você pode ver tudo que você jogou lá dentro, né, Júlio? Exatamente. Então, no início nós falamos da questão do planejamento, de pesquisar, mas o desperdício hoje, ele é muito comum nas famílias. Então, é aquela questão de você comprar uma quantidade além do necessário. Então, por exemplo, não é preciso, num jantar, você ter 2, 3 bifes no jantar. Não é preciso você comprar a mussarela, o frio em quantidade. Porque, às vezes, no início você vê, tá barato, não sei o quê, eu vou poder comprar agora, mas leva para casa e você não vai utilizar. Por uma questão de disponibilidade. Tem coisa que dá para congelar. Se você quiser, tá barato no supermercado, você quer comprar um pouco a mais, mas tem coisa que não dá, não tem nada a ver congelar. Muitas coisas estragam. Queijo na geladeira, por exemplo, é uma coisa que começa a ficar duro, começa a ficar esquisito. Você não come logo. Exatamente. Frios também. Emboloram, uma coisa não é bacana. Eu tenho um pão inteirinho na minha casa lá, de pão de forma, assim, já tá lá. Já venceu, já vou jogar fora. Pão é uma coisa que... esqueci de jogar, mas vou fazer o quê? Vou comer? Não pão tem? É uma coisa que dá para congelar. Dá para você pegar metade do saco, congelar, né? Uma alternativa. Né? Tem uma pesquisa do Instituto Acatu, que é um instituto de consumo consciente, muito conceituado aqui no Brasil, que fez uma pesquisa com as famílias e constatou que 1/3 de tudo que se compra vai direto para o lixo. Inclusive, esse é o slogan da campanha. Quer dizer, 1/3 do que você comprou, então se você gastou R$100,
R$6, você jogou fora. Então, isso é uma coisa inadmissível num país, num mundo como o nosso, num país como o nosso. Isso não cabe mais, né, na nossa realidade. Não cabe mais dentro da família, porque aí ela fica com a sensação que a despesa com a alimentação é muito alta. Mas, na verdade, se ela corrigir simplesmente o desperdício, ela vai ver que dentro do orçamento cabe e ela vai ter a qualidade. Mas outra coisa é não só pensar em nós. O desperdício não é só dentro de casa. Você vai no restaurante, esse dia eu fui no restaurante e eu vi lá 5 pessoas comendo e elas saíram e todas deixaram comida o prato no pela prato. metade. Então eu fiquei imaginando um país todo onde prepara-se a alimentação e existe essa quantidade de desperdício, as pessoas pagaram por aquilo e, por outro lado, muitas pessoas passando dificuldade, passando fome. Então, é algo mais, não só de mexer no bolso das pessoas, mas mexer na cultura. Na consciência mesmo. Num caso como esse, podia dividir o prato por 2 pessoas, todo mundo sai satisfeito e ninguém desperdiça nada. Agora, olha, com o preço mais alto dos alimentos, fica difícil não gastar na hora de ir ao mercado, né? O preço está alto mesmo, mas existem algumas formas do consumidor não ver a sua conta disparar no final do mês. Olha só. Com a inflação, a melhor forma de economizar é fazer um consumo consciente. Para evitar gastos, é necessário que o consumidor fique de olho nos alimentos regionais e da estação. Além de mais baratos, são mais saborosos e frescos. Fazer a lista dos itens e comer antes de ir ao mercado poupa tempo, dinheiro e reduz desperdícios. Fazer compras menores apenas para repor a despensa também ajuda a economizar. Quer dizer, aquela velha listinha de compras é válida. Essencial. E se você vai fazer, por exemplo, uma feira onde está tudo bonito, tudo fresquinho, talvez pensar na sua cabeça o que você pode preparar durante a semana, talvez? O que você pode preparar. Na própria feira, você tem que pesquisar. Você, de uma barraca para outra, você tem opções do mesmo produto com preços diferentes. É verdade. Essa isso semana é importante. eu vi isso daí, realmente. Tinha alface de um preço numa barraca, igualzinho na outra, preço mais barato. Você já vai chegando e vai comprando, você foi até o final da feira e voltou, você percebe, puxa, eu poderia ter economizado mais. Mas, além disso, exatamente, é pesquisar, verificar o que é necessário. E o horário da feira muda também, né? O horário da feira também. Muda o preço, exatamente. Cedinho é mais caro. Exatamente. Mas, de qualquer forma, a feira hoje, ela é um item que pode ajudar exatamente nessa redução no orçamento. Por quê? No supermercado está tudo à mão, tudo muito mais fácil, mas vamos pegar o exemplo, a batata pré-pronta. Ela custa 10 vezes mais do que a batata in natura na feira. Claro. Então, a gente não percebe. O bacon in natura no açougue, ele custa metade daquele bacon na caixinha industrializado. Já fatiado e prontinho. E assim por diante. Então, são pequenos detalhes que a gente não se atenta e isso acaba também impactando o orçamento. O que a gente tem no seu blog hoje? Aí hoje teve bafão com a Suzana Vieira, viu? Eu já dei uma lida, a coisa tá quente lá, hein, gente? Tem que entrar para dar uma lida no blog dela. Eu dei uma simples notinha, nada demais, dizendo que ela... no lançamento da minissérie que vai estrear na Globo, Lara com Z, a minissérie, ela acabou humilhando, vamos dizer, uma assessora. Ela foi bem deselegante com a assessora, ficou uma coisa meio constrangedora. Ela pegou o chiclete mastigado assim da boca e falou, tá, para a pessoa jogar no lixo, né? Nossa Senhora. Não sei, o que eu lembro. Eu aprendi que a gente joga o nosso próprio chiclete no lixo, mas tudo bem. Aí tá, eu dei essa nota, nada demais. Nossa, ela ficou nervosa, mandou e-mail para a imprensa inteira me xingando, dizendo várias coisas. Quem quiser tem que olhar lá no meu blog, porque aqui é muito comprido, não dá para falar. Mas o barraco foi feio. Dei uma resposta para ela, dizendo que não... Ela disse que eu não sou querida no meio artístico. Eu falei, mas esse não é o meu objetivo como jornalista. Eu não quero ser amiga de ninguém. Eu não posso, nem posso. Eu lembro que na faculdade a gente aprendeu que não pode ficar amigo de ninguém, porque senão como é que você vai falar da pessoa? É verdade. Entendeu? Aí ficou por isso. Vamos ver agora. Parou por aí. Se ela der uma nova resposta, com certeza eu parei por aqui, porque eu não vou ficar batendo boca com ela. Agora, o fato é que a Suzana Vieira, em questão, leu o blog da Fabiola Hypert, porque afinal de contas, como ela ficou sabendo que a Fabiola tinha publicado sobre isso? Então você... Mas uma notinha tão boba, né? Fiz uma tempestade de copo d'água. Pois é, mas é isso. Se ela tá lendo, você também tem que ler o blog da Fabiola, que é campeão de acessos no R7. Entra lá, Fabiola Hypert, do R7, o blog de celebridades mais comentado e mais aí atraindo olhares e atraindo críticas, né? Mas olha só, o pão, voltando a falar do nosso assunto, que é a alimentação, o pão também está mais caro em todo o país. Em um ano, né, de um ano para cá, o aumento ficou em torno de 10%. Nas padarias, claro, sobram reclamações. Logo de manhã, lá está ele, no prato do brasileiro. É imperdível, eu acho que tem que ter de manhãzinha. Mas o preço do pão francês não para de subir.
Os números do Índice Nacional de Preços, medido pelo IBGE, mostram que no acumulado dos últimos 12 meses, a maior alta foi em Fortaleza, quase 11%. Realmente está muito caro. Em Belo Horizonte, mais de 10%. Eu comprava os 6, agora eu compro os 4, 3. Em São Paulo, 9,59% e no Rio de Janeiro, pouco mais de 8,5%. Nesta padaria, o quilo do pãozinho subiu de R$ 7,40 para R$ 7,90 na última semana. A explicação para a alta do pãozinho está aqui, na cozinha. A farinha de trigo subiu mais de 30% em 2010. Para completar, os salários dos empregados do setor de panificação, como o Sandro, e os aluguéis dos imóveis subiram num ritmo muito acima da média dos anos anteriores. A boa notícia, segundo o Sindicato da Panificação, é que os repasses de custos já foram feitos. Acreditamos na estabilização do preço da farinha e não terá mais necessidade, tendo essa estabilização, de aumentar o preço do pão. Mas esse economista alerta. Os problemas climáticos nos países que exportam para o Brasil, como Estados Unidos e Austrália, podem aumentar o preço do trigo e levar a novas altas no pãozinho. Daqui para o meio do ano, né, isso poderia acontecer. Infelizmente, aí não é uma boa notícia, porque o brasileiro adora o pãozinho, arroz, feijão e o pãozinho francês. Nunca pode faltar na mesa do brasileiro, né? Essencial. E aí como faz? Não deixa de comprar o pãozinho? Pelo contrário, se o pãozinho ele é tão saudável na família, a gente continua comprando o pãozinho, mas podemos abrir mão de outras coisas que não são tão necessárias, importantes e agradáveis na alimentação. Então, eu posso tirar talvez aquele suco industrializado, de caixinha, de pacote, né? O suco está muito caro. Então, também. eu posso otimizar. O que nós fazemos? Eu canalizo para o essencial, sempre mantendo a qualidade de vida. Então, eu não abro mão dessa qualidade, mas se eu fizer um diagnóstico em família, dialogando, a gente consegue encontrar espaço para, por exemplo, o pãozinho que é tão importante de manhã, um pãozinho quentinho com a manteiga. Delicioso, com café com leite, né? E olha, quem pensa que são só os brasileiros que sofrem na hora de pagar a conta do supermercado, fique de olho. Na China, a população está bem preocupada com o grande aumento nos preços dos alimentos. Em algumas casas, 40% da renda familiar são destinados para alimentação. Os chineses reclamam que não houve aumento salarial para manter o poder de compra. Esta dona de casa fala que antes comprava 500 gramas de cenouras por apenas 1 yuan. E hoje elas valem mais de 5 yuans. Muitos chineses agora viajam para a ilha de Hong Kong para fazer compras e fugir dos preços inflacionados. É o caso desse chinês. Ele explica que, além de ser um pouco mais barato, há mais variedade de produtos. Atualmente, a inflação do país é de 4,4%. O governo já anunciou que vai estudar medidas para conter o avanço dos preços. Olha só, inclusive aproveitando o gancho da parte internacional aí que a gente mostrou, a gente tem uma informação aqui da FAO que os alimentos têm o maior preço no mundo desde 1990. Portanto, nunca foi tão caro, desde 1990 para cá, se alimentar no mundo inteiro. Então, isso é um problema global, né, Júlio? É um problema global, tem aumentado, isso tem a ver com a questão de sustentabilidade. Então, outra notícia que chegou para nós semana passada. Em fevereiro foram vendidos 255 mil carros no Brasil. Em um ano serão 3 milhões de carros. Então, às vezes, por que o alimento aumenta? A canalização da agricultura vai para a produção do biocombustível e assim por diante. E isso afeta a alimentação em nível mundial. Então, nós precisamos pensar em ter uma alimentação saudável, mas ter uma vida saudável. Eu posso também reduzir o uso do automóvel. Eu posso ter uma vida mais ativa fisicamente, ter relacionamentos com as pessoas, e isso pode impactar mais economia na família, vai fazer com que sobre mais dinheiro na família. E para que é canalizada a sobra do dinheiro? Para realizar sonhos. Então, é muito importante, quando foi dito aí que as famílias chinesas estão incomodadas porque está impactando muito a alimentação no seu orçamento. Quando uma família consegue ter uma vida mais sustentável, na alimentação, no transporte, no dia a dia, ela consegue ter um saldo positivo no seu orçamento. E esse saldo positivo é uma reserva para a realização de sonhos. Agora, voltando aqui um pouquinho para o Brasil, qual é, na sua opinião, se é que existe uma porcentagem ideal para a família ou a pessoa sozinha ou o casal destinar para alimentação todos os meses? Tem uma porcentagem? Não tem uma porcentagem porque imagine uma família que tem uma renda de R$1.000
e uma família que tem uma renda de 20 mil reais. Se eu te dissesse 10%, uma seria 100, outra seria 2 mil. É muito desproporcional. Sim. Mas existe um padrão de que tanto essa família mais abastada e essa menos, existe um teto razoável de uma alimentação saudável, o arroz, o feijão, o pãozinho, o óleo, a manteiga, que deve ficar em um patamar, uma família, vamos considerar um exemplo, 2 crianças e o casal. Ela pode ter uma alimentação saudável gastando em média R$300 por mês, fazendo feira, pesquisando, comprando carne, comendo fruta, tomando suco natural e sentando à mesa, porque tem uma outra coisa importante. Essa questão da alimentação rápida distancia as pessoas. E quando nós nos sentamos à mesa, refletimos sobre outras coisas. Não é só a alimentação fisiológica. É o que é a nossa vida, é onde um filho dialoga com o pai, onde um pai orienta o filho e onde uma família realmente define quais são as suas prioridades e quais são os seus sonhos. Eu acho que o importante é quando você faz a sua compra, você perceber justamente que não tem nada estragando, que não tem nada que ficou para depois. Se você comprou 4 tomates, usou só 2, os outros 2 estragaram. Então, sei lá, às vezes uma alternativa está ficando muito maduro, faz um molho e congela, né? Ou faz uma sopa. Porque são alternativas que famílias de qualquer renda, não importa se você ganha um salário mínimo, 2 ou 20 salários mínimos, o importante é que você respeite o alimento e o seu dinheiro, porque justamente o dinheiro que sobra não é porque você tem que economizar só pelo fato da economia, porque economizando você abre espaço para comprar outras coisas, aprender, estudar, fazer outro tipo de atividade, né, Júlio? Exatamente. Hoje nós vemos muitas famílias também no Brasil insatisfeitas, elas acham que ganham pouco, mas porque existe um descontrole geral no orçamento da família. Então, quando elas aprendem a otimizar esses gastos, fatalmente, e qual que é, na verdade, a receita é, primeiro eu ganho, a primeira coisa que eu faço, eu tiro para os meus sonhos. E o que eu sobro, eu adequo ao meu padrão de vida. Certo. E aquela quantia que sobra, eu vou distribuindo pelas necessidades familiares. Com esforço, com diálogo familiar, com entendimento, é possível manter, como eu disse, a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a família se sentindo saudável, feliz, progredindo pessoal, profissionalmente, socialmente. E financeiramente também, fazendo seu pé de meia, né, guardando para o futuro, para uma viagem, para um estudo fora do país ou para qualquer coisa que você deseje ter. Agora, perfeito. Também lembrei de uma coisa importante nesse final de programa, sobre aquela questão dos deliveries, né? Aqui em São Paulo tem delivery até de madrugada. Você liga, você está com fome 3 horas da manhã, você consegue comprar pelo telefone, né? Isso também encarece bastante, né? E também tem a questão do transporte da alimentação. Encarece, se torna um hábito muito rotineiro. Quando eu começo a recorrer ao delivery, daí eu começo na sexta, sábado, domingo, final de semana, o fast food, isso é bem mais caro. Com a entrega também encarece. E se nós fizermos uma conta, às vezes, o hábito do fast food no final de semana, do delivery, pode significar em 20 anos uma família, R$300 mil, que poderiam ser poupados para canalizar para outras realizações. Então, o fato não é abrir mão dessa alimentação quando necessário ou no momento especial, mas eu preciso realmente ter consciência da minha possibilidade e da possibilidade da família. Não é só porque é facilitado que você pode pegar o telefone e ligar, porque às vezes aquilo não é tão saudável e vai no final do mês, quando você olha ali todos aqueles talõezinhos do cartão, você vê que estourou a boca do balão, né? Olha, gente, o N-Blogs infelizmente vai ficando por aqui. O papo foi muito bom com o educador financeiro Júlio Santos. Obrigada pela participação. Fabiola Reipert, muito obrigada. Estava com saudade de você aqui no N-Blogs. Volte mais vezes, está sempre convidada. Obrigada. E olha, gente, amanhã, no último dia da série Seu Bolso, conta de energia elétrica, de água, telefone. Será que dá para deixar mais leve para o seu bolso? Dá para você dar uma aliviada? Isso aqui você vai descobrir no programa de amanhã. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Até mais, tchau!